Olá, amigos e amigas. Nosso vídeo de hoje diz respeito à prevenção ao câncer de próstata. No Brasil, o mês de novembro é tema deste assunto, pois é considerado o segundo tipo de câncer que mais atinge as pessoas. Para nos falar sobre a prevenção do câncer de próstata, temos aqui no nosso estúdio o Dr. Ricardo Caragelhasco. Dr. Ricardo Caragelhasco é médico formado pela Universidade de Taubaté, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital do Mandaqui e residência em cirurgia oncológica pélvica pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Com ampla trajetória na gestão pública em saúde, o Dr. Ricardo atuou em 2017 como diretor-geral do Complexo de Saúde de Mauá, que engloba o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, e em 2020 como diretor técnico do Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul. Possui pós-graduação em gestão pública pela Unifesp e também pelo Instituto Gilmar Mendes, complementando sua formação médica com sólida experiência administrativa. Entre 2013 e 2016, ele foi secretário municipal de saúde de Paulínia, após ter exercido a função de assessor técnico da Secretaria de Saúde entre 2012 e 2013. Atualmente, o Dr. Ricardo é diretor da Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul, onde atua com foco na eficiência da gestão pública, na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população e na promoção de políticas de saúde baseadas em evidências e humanização do cuidado. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa de hoje, para essa entrevista tão importante. Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que for necessário para que a gente possa falar de temas sensíveis e importantes para a população. Acho que informação nunca é demais, né? E trazer isso é um prazer para a gente aqui no município, poder contribuir com isso. Com certeza. Doutor, novembro é o mês de falar sobre a saúde do homem e principalmente do câncer de próstata. Muita gente ainda tem dúvida, tem medo, ouve coisas na internet, até que não deveriam ouvir, né? Muitas coisas. Então hoje a ideia é explicar de forma bem simples, objetiva e clara o que é, quem precisa e quem precisa se cuidar e como fazer. Muito bom. Eu acho que é um tema importantíssimo. Novembro realmente a gente chama o Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa, né, que é o mês de prevenção do câncer de colo de útero e mama na mulher. O Novembro Azul a gente fala sobre o câncer de próstata. Certo. O câncer de próstata, pastor, ele é o câncer mais comum no homem, né? Depois dos cânceres de pele não melanoma, que são os cânceres muito malignos. Então, o câncer de próstata, principalmente o adenocarcinoma de próstata, que é o mais comum, em torno de 95% de todos os tumores de próstata, eles começam a aparecer, e aí depende de raça, que nós vamos falar, depende de idade, depende de hereditariedade, porque todo câncer é genético. A gente sabe que é uma mutação genética. Agora, depende que na sua família tem alguém próximo de primeiro grau que já teve o câncer, você tem mais chance. O que é a próstata, né? Quem tanto ouve falar, e aí vamos deixar claro, é só o homem que tem próstata, né? Porque antigamente, na época do INAMPS, a gente fazia auditoria e via que tinha mulher com câncer de próstata, né? Em algumas auditorias. Mas isso é um assunto para depois. Então, a próstata, ela é
um órgão masculino, ela é uma glândula, vamos dizer assim, que está acima do reto e abaixo da bexiga. E tem uma função principal, que é produzir o líquido seminal, que é o líquido que faz parte do sêmen, e nutrir os espermatozoides. Então ela tem essa principal função. Certo. O câncer de próstata, ele é importante, a gente fala tanto desse assunto, não é, para a saúde do homem. Qual a importância da questão do câncer de próstata? Porque nós temos agora um mês que ele destaca essa questão do câncer de próstata, né? Prevenção ao câncer de próstata. Então, por que ele é tão importante assim? Não sei, talvez o senhor pudesse dizer para nós alguma estatística, né? Eu acho que ele é o segundo, né? O segundo... Ele é o primeiro quando a gente considera os cânceres, né, malignos, que é o adenocarcinoma e outros. E ele é o segundo quando a gente considera todos os cânceres de pele, entre melanoma e outros. Então ele é o segundo numa estatística quando considera tudo de pele. Mas se você separar só o melanoma de pele, que é o mais grave, a gente está falando do câncer que mais atinge o homem, que mais mata o homem. Essa é uma informação importante, eu não sabia disso. E é isso que responde, né, a sua pergunta. É o tumor que mais acomete o homem hoje, é o tumor que mais mata o homem hoje. Por isso, essa alusão ao Novembro Azul, que deveria ser o ano inteiro azul, né? Não deixar só para novembro, essa prevenção, mas que é um mês que a gente tenta chamar a atenção dos homens para esse câncer que é tão importante. E lógico, só o homem vai ter câncer de próstata porque só o homem tem próstata. E quanto mais velho for o homem, maior a chance. A chance vai aumentando, entre outros fatores, com a idade. Aí, quando a gente deve começar a fazer isso? Varia. Como eu disse para o senhor, varia de acordo com raça, varia de acordo com... Já tive alguém na família, meu pai teve, eu tenho que ir antes. Em torno de 40 anos eu já tenho que começar a fazer o exame físico, né, o toque retal, e fazer a dosagem no sangue do antígeno, que é o PSA, que ele é um marcador que mostra para a gente, se ele tiver aumentado, que pode estar havendo ali a chance de ter um câncer. Nem todo paciente que tem o PSA aumentado tem câncer. Isso é importante deixar claro. Me diga uma coisa, prostatite. A prostatite nada mais é do que uma, entre aspas, inflamação da próstata, que pode ser por vários fatores, até por infecção de urina de repetição, ou por outros problemas. E são órgãos muito contíguos, né? Muito próximos. Então o reto está aqui, a próstata está embaixo, está em cima do reto e a bexiga está em cima da próstata. Então toda inflamação que a gente tiver nessa área pode afetar a próstata. Então, e a prostatite é uma... Um órgão vai interferir no outro? Um órgão pode interferir no outro. Se o senhor tiver uma doença no reto muito importante, e que, por exemplo, uma retocolite, né, que é uma doença que é muito comum, e que ela chegar num nível muito avançado, ela pode interferir ali na próstata. Ela pode até fistulizar, né, que a gente chama, criar um canal do intestino para a bexiga, porque está tudo muito junto ali no homem. É tudo muito próximo, assim como na mulher também, lógico. A próstata pode gerar uma infecção urinária? Normalmente não, mas ela é um sinal de que alguma coisa está errada. Por exemplo, um sangramento na urina pode não ser só da bexiga, pode ser um tumor de próstata mais avançado. Então o paciente ele começa a ter um incômodo. Quando ele vai sentar, principalmente, ele começa a ter um incômodo. Ou às vezes ele tem o que a gente chama de assim, pequenos puxos, aquela coisa de, parece que deu uma cutucada aqui embaixo. E essa é a próstata tentando reagir ali. A próstata pode dar uma leve contraída, né, uma leve contração, e ele tem essa sensação de incômodo. E a próstata aumentada, o que ela causa?
Então, aí a gente tem que definir duas coisas, né? A gente tem próstata aumentada benigna, que é o que a gente chama de hiperplasia prostática, porque, para deixar claro, a próstata, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, né? Certo. Que a gente compra aí no Natal, com casca. E ela pesa em torno de 20 a 25 gramas, o normal. Isso é o normal. Quando ela começa a aumentar, por dentro da próstata está passando o canal da uretra, que vem da bexiga para sair a urina. A passar por dentro da próstata. Quando ela começa a crescer, primeiro ela vai crescer para dentro. Então ela vai diminuir este canal. Com isso, o homem tem que fazer mais força para urinar. Ele tem que... normalmente é aquela pessoa que tem ou urgência miccional, né? Ele toda hora quer fazer xixi, ele sente que a bexiga não está vazia depois que ele faz, ou ele tem uma dificuldade para começar a urinar. Isso são sinais de que há um crescimento na próstata. E esses sinais podem acontecer tudo ao mesmo tempo? Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Normalmente é evolutivo, sabe? O tumor de próstata, ele normalmente é um tumor mais lento. Ele é um tumor que dá pouco sinal. As pessoas acham que isso é uma coisa normal, é da idade, né? Claro que com a idade todo mundo pode ter um aumento normal da próstata, mas a gente tem que ficar atento a todos os outros fatores. Qual que é o tamanho normal da próstata? Então, é o que eu disse, tamanho de uma noz, né? Até devia ter trazido uma noz para a gente poder ver, né? Que é mais ou menos 2 centímetros? Sei lá, 4 centímetros, ali um diâmetro de 4 centímetros. E pesa em torno de 20 a 25 gramas, calculado pelo ultrassom. E ela pode chegar até quanto? Ela pode chegar, quando a gente vê próstatas com tumores mais avançados, 50, 60 gramas. Nossa. 2, às vezes 3 vezes o tamanho dela. E aí o tamanho seria 3 vezes, daria o quê? 12 centímetros? Daria ali uns 12 centímetros, às vezes até mais. Puxa a gente vida. já vê Aí vai ter maiores. toda uma pressão. Exatamente, porque ela já cresceu para dentro, já está com o canal bem obstruído, e aí ela já começou a crescer para fora também. Ela começa a ter deformidades, ela começa a ter uma diferença na consistência dela. A próstata, ela tem uma consistência lisa, ela é relativamente, não é totalmente endurecida, mas também não é tão macia no toque. A gente sente isso. Quando a gente começa a sentir diferenças, vamos dizer, estou passando o dedo aqui, estou sentindo que tem um caroço, está irregular, tem alguma coisa errada. Tá, então, e o exame, nós temos vários exames, né? Sim. Quais são esses exames? É o toque? Principais exames. Exame físico, que é o toque retal, o exame de sangue, que é a dosagem do PSA, que é o antígeno, né, da próstata, e aí a gente tem os exames de imagem. Ultrassom, principalmente, que a gente já calcula ali o tamanho da próstata, o peso dessa próstata, consegue ver os órgãos que estão ao lado, e outros exames mais avançados, como ressonância, que aí já é para quando a gente detecta que tem um problema um pouco mais sério. Então me diga aqui, então, o principal desses, qual que é? O toque? Os dois principais. Os dois principais. Exame físico, que é o toque retal, e o PSA. A partir dos 40 anos, para quem já tem histórico familiar, e a partir dos 45, 50 anos, para quem não tem histórico familiar. Tenho queixa e não tenho histórico, tenho 40 anos, preciso esperar mais? Não, tem que ir no médico. Por isso que a prevenção, eu sempre recomendo que se inicie após os 40 anos ali, perto dos 40 anos. Quando a pessoa tem uma idade já avançada, então ela nunca teve esse problema da próstata, pelo menos aparentemente não. Tá? Aí de repente ela está numa idade ali dos seus 70, 80 anos de idade. Nesse caso, se é detectado que tem realmente um câncer de próstata, a pessoa já está mais próximo, apesar que a gente não sabe quantos anos a gente vai viver, né? De repente a gente pensa que vai morrer logo e não vai, né?
Mas aí é conveniente que se faça a cirurgia para tirar esse câncer? Como que a medicina esclarece a respeito disso? Muito boa pergunta. Independente da idade e da condição clínica do paciente, lógico, a gente depende da condição clínica do paciente também. Mas todo câncer de próstata deve ser tratado. Seja ele no estágio inicial, que é uma proposta de tratamento, seja ele no estágio um pouco mais avançado, porque a gente pode ter, para o tratamento do câncer de próstata, a cirurgia, que é a prostatectomia radical, que a gente fala, né, que tira toda a próstata e as vesículas seminais que estão ali perto dela, que ajudam na produção do líquido seminal, que é o quê? O líquido que o homem ejacula. Uhum. A gente tem, além da cirurgia, radioterapia, e tem vários tipos de radioterapia a depender do tumor, a depender do tamanho e da localização do tumor. E a gente tem quimioterapia, e a gente pode ter todas essas terapias associadas, pastor. E essas terapias, depois que a pessoa passa pela cirurgia, demora quanto tempo isso? Isso varia bastante também, né? Então, por exemplo, se o paciente tem um tumor que a gente chama tumor in situ, o que é um tumor in situ? É um tumor que está localizado na próstata. Uhum. A gente já fez todo o estadiamento desse tumor, o que é o estadiamento? Saber se ele está restrito ao órgão, saber se ele já saiu e está infiltrado em outros órgãos próximos, por exemplo, na bexiga, ou por exemplo no intestino, ou por exemplo nos ossos, ele já tem metástase. Então, a gente faz esse estadiamento e aí começa a proposta do tratamento. O tratamento hormonal também é muito aplicado, lógico. Uhum. O que é o tratamento hormonal? Eu preciso bloquear a testosterona. A testosterona é o hormônio que, entre aspas, alimenta esse tumor. Então, de uma maneira ou de outra, por isso que eu disse, né? Qual é o tratamento? Uhum. Ele pode ser uma série de coisas juntas. Meu primo teve um câncer de próstata com 65 anos e ele fez o tratamento hormonal associado com a radioterapia, né? E tem vários tipos de radioterapia. Então, o tratamento ele não precisou operar. E você pode passar por essa terapia também sem fazer a cirurgia, não pode? pode? Ele, no caso dele, não operou. Uhum. Ele fez a radioterapia, né, estereotáxica, que a gente fala, que é o quê? É a implantação, né, de pequenas, vou falar de radiofármacos, né, que são como se fossem pequenos microcomprimidos na próstata. Isso é feito através de uma agulha. E aí, quando você vai para o aparelho da radioterapia, ele vai fazer exatamente a função da aplicação da radioterapia nesses focos. Ele não atinge os outros órgãos ao redor. Porque a radioterapia, hoje, ela é muito avançada. Mas ainda a gente tem muito a avançar, né? Na medicina a gente está avançando a cada dia. Porque antigamente a radioterapia era uma coisa muito terrível. Você ia fazer uma radioterapia de câncer de próstata, você acabava com muitos outros problemas. Porque você acabava, entre aspas, queimando tudo ao redor. Hoje não. É muito mais focada naquele órgão. E especificamente, né, essa radioterapia estereotáxica, ela é bem focada. Né? Ela é bem mais focada. Qual que é a mais forte? É a rádio ou é a químio? Depende muito, né? E aí também, de novo, depende de cada pessoa, da reação do organismo a cada tratamento. O maior exemplo disso era no Covid, né? Como algumas pessoas respondiam bem ao tratamento e como outras pessoas não respondiam. Muito bem. Quais são os fatores que aumentam o risco? É só a idade ou tem a alimentação, histórico familiar, cor, raça e assim por diante? Todos esses fatores, pastor. Não é só a idade. A idade é um dos fatores. Raça, vamos lá. Na raça negra, existem estudos de uma maior prevalência de chance do tumor. Por quê?
Os estudos demonstraram que a atividade da testosterona no homem da raça negra, ela é maior. Então, se você tem um tumor e você tem uma chance dessa testosterona ter uma ação maior em cima desse tumor, ele passa a ter um tumor muito mais agressivo. Então, raça negra, obesidade, porque está ligado à má alimentação, né? A má alimentação, se a gente come muita gordura, alimentos industrializados, a gente acaba causando um processo inflamatório no corpo da gente. E esse processo inflamatório, ele faz alteração do DNA das células da gente. Isso não é mentira. E isso para o câncer de mama vale tanto quanto para o câncer de próstata. Então, essa alteração do DNA é que faz essa chance de o homem obeso, do homem que se alimenta mal, do homem que não faz exercício físico, de tudo isso ter mais chance, tá? Então, além da idade, a gente começa a ter esses outros fatores. A hereditariedade, né? Se meu pai teve, e é parente de primeiro grau, meu irmão teve, eu vou ter uma chance maior de ter. A quantos por cento? Não sei. A gente não sabe exatamente o percentil, mas a gente sabe que esse paciente tem que ser olhado de uma maneira diferente. Me diga uma coisa, o fato de um familiar da gente, tá? Por exemplo, o pai, o avô ou o bisavô, normalmente se pergunta assim, você, no caso de diabetes, né? Tem diabetes, tem pressão alta, tem isso, tem aquilo, tem um histórico, né? Existe uma forma de você mudar esse quadro? Não é porque meu pai ou meu avô, meu bisavô teve que eu vou ter. O que eu teria que fazer para quebrar essa sequência histórica, né? Eu ser mais um, né? Mudar esse quadro. A genética não vai mudar. Não vai mudar. Agora, a gente pode ter hábitos melhores do que o pai, do que o avô, do que o irmão. É por isso poderia nos levar claro, a não ter. A não ter. Porque quando a gente fala assim, olha, por que falam tanto de alimentação saudável? Por que falam tanto de não ser... ficar sem fazer exercício físico, ter uma cultura de, vamos dizer, vida saudável? Porque, de verdade, isso é bom para tudo, né, pastor? Se todo mundo tivesse a oportunidade, né, de poder ter uma vida mais saudável, uma alimentação melhor, mas hoje os alimentos industrializados são muito mais baratos. Então, tudo que a gente vai consumir hoje passou por um processo industrializado. Com certeza. A gente tem que tentar evitar ao máximo esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de vida saudável, não é para o câncer de próstata, não é para o câncer de mama. É para tudo. É para a vida. É para que você tenha uma vida melhor. E, lógico, consequentemente, possa passar por esse processo da vida, esse período que nós vamos estar aqui vivos, de uma maneira melhor. Inclusive, evitando o câncer de próstata. Quer dizer, que o bom hábito leva a melhora de tudo. A boa alimentação vai nos levar não só para, no caso dos homens, não ter o câncer de próstata, mas também uma vida saudável no sentido completo. É isso aí. É isso, né? Então vai evitar doença cardíaca, vai evitar a chance de ter diabetes. Mas meu pai teve e eu não tenho. Lógico, você tem uma vida diferente do seu pai. Certo. Né? Todos esses fatores são importantes. O senhor atende muitos pacientes com esse diagnóstico. Quando o homem conhece alguém que passou por isso costuma ajudar ou atrapalhar na hora de ele se cuidar? Vamos lá. Na verdade, eu não sou o médico urologista, até pela minha especialidade, mas eu fiz cirurgia oncológica e, consequentemente, a gente acaba vendo casos desse tipo também. Então, eu posso falar isso com um pouco de propriedade, muito embora eu não seja o especialista na área, mas eu acho que na formação médica você tem que tentar se formar
primeiro para ser um médico generalista e saber um pouco de cada coisa para poder pelo menos orientar a pessoa. Perfeito. A informação de que quando você tem alguém na família, fica um pouco mais fácil, porque o pessoal tem medo, né? As pessoas falam, viu o irmão morrer, ou viu o pai morrer de câncer de próstata, com metástase, e é uma doença ruim, né? Toda doença é ruim, mas um tumor, um câncer, é uma doença muito pior. O paciente sofre muitas vezes. Claro que hoje a gente tem muitos tratamentos paliativos para poder ajudar o paciente a ter uma vida, um fim de vida com mais qualidade, mas ajuda bastante, sabe? Quando a gente vê que na família teve casos, aquele pessoal já começa a querer fazer o exame, eu já fiz o meu PSA, ninguém fala do toque ainda, viu, pastor? O pessoal falou, Eu ia até te perguntar aqui, eu fiz aqui uma nota, por que ainda existe tanta resistência quando se fala desse exame físico da próstata? É vergonha, é mito ou é falta de informação? Eu acho que é uma mistura de uma série de coisas, né? A gente vive num mundo tão antenado, vamos dizer assim, né? Onde a internet fornece tantas informações e as pessoas hoje elas buscam a informação antes de ir ao médico, né? E muitas vezes elas chegam lá com uma opinião formada, sabe, pastor? Então a gente vê como tem, lógico, e eu não estou aqui para fazer crítica a ninguém, mas cada um tem a sua opinião em relação a determinadas coisas. Agora, quando a gente está falando de saúde, é sempre bom procurar primeiro um especialista, né? Procurar um médico para poder falar sobre isso. Não precisa ser exatamente um urologista, mas um clínico geral já pode falar sobre isso, né? Então ele vai conseguir. Mas ainda existe tem muito preconceito? Muito preconceito, né? O toque retal, e aí é cheio de piadinha na internet, a gente vê que, né, tá cheio... O paciente que vai no consultório do médico urologista e sai com o cartão dele ficou apaixonado pelo médico, né, depois do toque. Então a gente vê muita coisa assim. Mas e se for uma médica, por exemplo, que vai fazer lá o toque retal? É a mesma coisa? Alguns homens não querem passar com mulher. E que engraçado, né? As mulheres têm uma preferência, na grande maioria, por homens ginecologistas. Não sei exatamente também porque não vou a fundo na cabeça de cada pessoa. Mas é puro preconceito. É preconceito. É preconceito. O exame é rápido, ele dura em torno de 20, no máximo 30 segundos, se o médico for pouco experiente. Então, o toque, ele é unidigital, ele é feito com indicador, né, com luva, com lubrificante. É um toque que é rápido. O médico ele está treinado para sentir ali a próstata, né, para sentir essa diferença, se existe alguma rugosidade, se existe algum nódulo que ele palpou ali, se tiver realmente muito aumentado, ou se ela está lisa e está de um tamanho normal. Ponto, acabou. É um exame rápido. Eu já cheguei a passar por esse exame. O que eu percebi, né, que os médicos, eles poderiam logo de cara ir lá e fazer o exame toque, né? Mas ele normalmente não faz. Ele manda fazer outros exames e aí se ele achar que ali já resolveu, o diagnóstico já chegou, então ele manda fazer, passa os medicamentos que são necessários e não faz o exame de toque. Mas se o exame de toque é tão importante, ele já deveria de cara fazer o exame de toque, ou não? O exame de toque, ele é fundamental. Na medicina a gente aprende uma coisa, né? Na anamnese, que é nada mais do que a conversa com o paciente, receber o paciente, conversar sobre os antecedentes do paciente, saber se ele tem histórico na família. E no exame físico, que seria o toque, teoricamente você fecha 80% do diagnóstico. Os outros 20% seriam os exames. Então, o médico que hoje não faz o exame no paciente, ele está deixando de exercer o papel dele da maneira correta. O exame físico é imperioso.
a menos que o paciente não queira fazer. Certo. Nós não podemos obrigar um paciente a fazer. A gente sempre tem que pedir licença para o paciente, ainda que ele permita, né? Olha, dá licença, vou fazer o toque, né? O senhor já permitiu, o senhor sabe que vai fazer. Mas a gente aprende isso. Mas a formação médica hoje, e aqui eu deixo uma crítica minha, eu acho que a gente está pecando um pouco na formação. Eu falo a gente porque todos nós que estamos envolvidos na área, a gente pode melhorar isso. Com o número de faculdades de medicina que a gente tem hoje no Brasil, a gente está formando médicos que não têm uma formação, não vou chamar de ruim, ainda vou chamar de talvez não tão adequada. Tá? Eu acho que falta um pouco disso nessa formação. E a hora que o médico deixa de examinar um paciente, porque, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando eu chamo um paciente e recebo ele na porta do consultório e dou a mão para ele, eu já faço o diagnóstico de algumas coisas ali. Se ele está com a mão suada, fria, se ele está trêmulo, muitas coisas eu já sinto ali. Se eu observar ele andando até a cadeira que ele vai sentar, eu já vejo se ele tem uma marcha normal, eu já vejo se ele tem alguma dor porque ele está mancando. A gente tem que olhar tudo. Então, neste momento, eu já começo o diagnóstico. Claro, eu não vou diagnosticar um câncer de próstata, Sim, mas o exame físico e olhar o paciente, como eu disse no começo, é imperioso, né? É a primeira etapa de toda uma consulta, porque o paciente se prepara para a consulta, né? Mas por que acontece isso? Por questões de legislação atualmente, que pode levar um médico, dependendo do que ele fizer, o que tiver na cabeça do paciente, que achar que ele fez coisa indevida, dele ter que ir ao tribunal, ter que responder também uma ação. Tem então ele prefere também só fazer isso ainda no que último o paciente... caso, ou não, é uma questão que é mais tranquilo, o médico realmente não quer se aproximar mais do paciente, ou até, assim, o tempo da consulta. Tudo isso é importante, né? Eu recebi um documento outro dia de uma pessoa que reclamava porque ela tinha 15 minutos só para uma consulta. Eu posso falar para o senhor, em 15 minutos, muitas vezes a gente não consegue fazer nada. Então. Há quantos minutos nós estamos aqui conversando sobre um assunto tão importante, né? Em 15 minutos, você conversar com o paciente, tentar colher os dados, ele tirar a roupa, você fazer o exame, né? Ainda que o exame seja rápido, você ir voltar no computador ou na sua anotação, pedir os exames em 15 minutos, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, primeiro fator, acho que o tempo de uma consulta para o especialista não é o mesmo tempo de um pronto-socorro, né? Que ali é uma queixa-conduta, que a gente chama. Estou com dor de cabeça. Bateu? Não. Caiu? Não. Tem problema? Não. É uma cefaleia que pode ser qualquer coisa, até um nervoso que ele passou, né? A gente não sabe. Isso é uma consulta mais rápida, não que ela seja desatenta. Agora, uma consulta com um especialista, quando o paciente te procura por um motivo específico, ela tem que ter um tempo maior. Eu sou a favor disso. Perfeito. E eu acho que isso é um trabalho que a gente faz aqui, né? Hoje, por exemplo, um neuropediatra, não adianta achar que ele vai atender uma criança em 15 minutos. Uma criança que pode ter um autismo ou que pode ter alguma outra patologia. Essa é uma consulta, pastor, de no mínimo 40 minutos. Então, o tempo é uma das coisas que vai fazer diferença. Tempo vai fazer diferença. O senhor falou de, né, será que o médico tem receio? Tem. Hoje se exerce muito o que a gente chama de medicina defensiva. É aquele paciente que chega no pronto-socorro com uma dor de cabeça e que sai com uma tomografia de crânio. Antigamente tinha tomografia? Não. E em muitos lugares desse país e desse mundo, vamos dizer assim, não tem sequer um raio-x, pastor. Né? Então, mas hoje o médico ele faz uma medicina defensiva. Ele já pede uma tomografia para dizer, não, se o paciente tiver alguma coisa ou não tiver... Bom, eu pedi. Né? Então, esse é o segundo fator. Então, o tempo, a medicina defensiva. Aí, vamos lá para a parte dos tribunais que o senhor falou.
quando a gente examina um paciente, a depender do que o paciente interpreta, ou posso estar aqui sendo leviano de dizer, mas pode ser que tenha um paciente, uma paciente que tenha má intenção e de repente vai te denunciar por uma coisa que você não fez, quem vai provar isso? Então, muitas vezes, hoje, a medicina... O médico hoje já está tendo um auxiliar? Na grande maioria das vezes, ele tem auxiliar para esses exames que são mais... complexos. Na ginecologia, né? Tem sempre uma auxiliar dentro da sala, na urologia sempre tem. E a gente aqui, a gente não passa por esse problema exatamente, até porque nós temos médicos residentes, temos outros que estão junto com os chefes da cadeira, né? Vamos dizer assim, os médicos, os chefes das equipes. Então a gente tem quem pode estar junto e pode falar, não, isso não aconteceu. Mas hoje em dia a gente vê muito processo médico em relação a essas coisas. Bebida alcoólica e cigarro ainda são muito comuns. Eles atrapalham a saúde da próstata também, ou o problema é mais geral na questão da saúde? De maneira geral. Hoje eu acho que a gente tem um ganho muito grande, porque o tabagismo no Brasil diminuiu muito. Estatisticamente a gente tem aí uma diminuição de mais de 30% do que a gente tinha na década de 70, 80. A gente tem um tabagismo muito menor. Ao contrário do álcool, né? Hoje, mesmo com esses cigarros eletrônicos, né? O cigarro eletrônico ele tem outras substâncias que fazem mal, são danosos também, muito mais do que até um cigarro comum, posso afirmar isso para o senhor. Mas ainda no Brasil a gente tem, comparado com países desenvolvidos, por exemplo, na Europa se fuma indiscriminadamente. A gente vai em algum lugar, tem gente fumando no restaurante, tem gente fumando em todo lugar. As leis são muito menos rigorosas do que aqui. Então, cigarro e bebida alcoólica estão intimamente ligadas, lógico, a um bem-estar físico geral, né? Evitar essas coisas. E veja bem, não precisa se evitar uma bebida, um vinho, não precisa se evitar uma taça de alguma coisa. Agora, o cigarro realmente, ali a gente não tem nada de bom, absolutamente nada. E ambos também causam, né, e podem causar essa inflamação nas células, assim como a comida, como a gordura e etc. E a mudança do DNA, prejudicando ainda mais e aumentando a chance do câncer de próstata. Tudo isso contribui. Muito bem. Muitos homens só vão ao médico quando estão sentindo alguma coisa. Por que é importante fazer o check-up, a prevenção da saúde do homem, mesmo se aparentemente está tudo bem? Exatamente, porque é isso aí, a gente vai, como o próprio nome diz, a gente vai prevenir, né? A gente vai se anteceder ou antecipar a doença. E é a melhor coisa que tem, né? Quando você respeita isso e faz os seus exames de maneira rotineira, e aí também não precisa fazer a cada 2 meses, né? Porque outro dia a gente estava fazendo um levantamento na Secretaria de Saúde sobre o número de mamografias solicitadas para uma cidade que nós temos hoje de 160 mil habitantes e que metade disso é mulher, mas não que metade esteja com idade para fazer mamografia. E o número é absurdo, porque aí você começa a ver que tem mulher que faz mamografia a cada 3 meses. Eu não sei como o sistema estava autorizando isso. Então a gente começa a controlar. E outras não fazem, né? E outras não fazem. Então a importância é essa, né? Na idade certa, começar o exame preventivo. Então o quê? Uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano o homem tem que fazer os exames dele. A partir dos 40 anos? Eu recomendo a partir dos 40 anos. A partir dos 40. Pode ser que a Sociedade Brasileira de Urologia brigue aqui comigo, dizendo que eu estou falando que a partir dos 40, mas eu acho que a gente consegue, tudo que a gente puder antecipar, pastor, em relação à doença, vai ser muito melhor, vai ser um ganho para todo mundo, né? Verdade. O que poderia motivar mais os homens a cuidarem da própria saúde? A família ajuda? A campanha de Novembro Azul ajuda? A campanha ajuda.
No Novembro Azul, a gente tem um número maior mesmo de procura. Parece que as pessoas esperam só o novembro, né, para fazer, desculpe a piada, para levar a dedada, né? E assim, já que é uma vez, já vou me preparar para novembro, né? Mas a prevenção tem que ser o ano todo. A família ajuda muito. E eu acho que é a informação. A gente ainda vive num mundo, eu não vou falar país, a gente vive num mundo que é cheio de preconceito, pastor. Em relação... Falta um pouquinho a questão da bronca também, assim. Por exemplo, eu fui recentemente numa médica do coração e pela primeira vez ela me deu uma bronca que eu nunca tinha levado. Eu nunca tinha levado. E eu achava até que, inclusive, eu estava bem. Mas nos exames teve 3 itens lá, que foi em cima desses itens que ela me pegou no pé, mas pegou pesado. Pegou tão pesado que eu radicalmente, eu mudei radicalmente. E isso tirou de mim um pouco da imunidade e até peguei uma enfermidade. Ela não é culpada não, né? Mas eu digo assim, às vezes não falta uma bronca também da parte do médico. O médico quer ser sempre bonzinho ali com o paciente, vai levando na brandura, aquela coisa assim, mas o certo não seria, se ele está sempre agindo da mesma forma, fazer como ela fez. E ela mesmo falou assim, eu nunca fiz isso, mas dessa vez eu estou fazendo. E gerou resultado para mim. A gente não espera que uma bronca gere o mesmo resultado para todas as pessoas, né? A gente pode... expulsa, né? Eu vou dar uma bronca e vou levar um murro, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala de saúde do homem. Mas eu acho que, lógico, é um papel do médico trazer o paciente para uma realidade que talvez ele não conheça e não tenha obrigação de conhecer, né? Às vezes ele está lá com um exame muito alterado e para ele pode continuar vivendo com aquilo. Faz parte do médico trazer o paciente para uma realidade com um pouco mais de firmeza, muitas vezes. Claro, sem ser grosso, sem ser absolutamente nada, porque isso não leva a lugar nenhum, né? Mas trazer para a realidade do que isso pode causar para o paciente é fundamental. Dizer, olha, o senhor está fazendo e repetindo uma coisa que vai levar o senhor à morte. Só isso. Então, por exemplo, se é uma primeira consulta, o médico não vai fazer isso, né? Mas depois de algum tempo, já tem toda uma relação mais próxima, né, com o paciente. Então, ele já tem mais liberdade de fazer isso. Eu tive uma paciente com um tumor de ovário e quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que, lógico, né, ter bastante cuidado em como vai falar, como vai abordar o assunto, etc. Muito embora já houvesse essa desconfiança. Mas ela pegou todos os exames e guardou no porta-mala do carro dela. Aí quando ela volta pior. Porque qual é o curso de toda doença, com exceção da gripe, pastor? Piorar. Porque a única doença que melhora num ciclo aí de 5 a 7 dias é a gripe, se o senhor não fizer nada. O vírus ele vai ter ali aquele período, ele vai te dar os sintomas e depois ele vai. Certo. A gripe vai passar. Se tomar um chazinho em casa, ele vai passar. Agora, todas as outras doenças, o ciclo normal é piorar. Isso é a evolução da doença. E eu disse para ela, eu tive que ser assim, né, puxar mesmo. Você achou que o porta-mala do seu carro ia curar o câncer de ovário? Né? Eu falei, não vai curar seu câncer de ovário. O que vai curar você é a gente te tratar, te operar e conseguir, né, tentar resolver seu problema. E foi isso, ela caiu na realidade e voltou para a gente poder continuar o tratamento. Né? Foi bem... A necessidade de todo homem fazer o rastreio de câncer de próstata, se sim, a partir de que idade o homem deve começar? Essa aí você já respondeu, né? Existem, quer dizer, não em relação ao rastreio, né? Aí você vai falar a partir de que idade, a partir dessa questão do rastreio aqui, se vai fazer ou não. Existem critérios, se sim, quais são, e quem tem caso na família deve ter uma atenção especial? Sim. E até explica um pouquinho o que é o rastreio, assim, porque... O rastreio é exatamente isso, né? É fazer os exames de prevenção. É fazer o exame de toque, é fazer o PSA, que é o antígeno prostático. Esse é o rastreio do câncer de próstata.
Aí, a partir de que idade? Como eu disse, eu recomendo a partir dos 40 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia fala a partir dos 40 para quem já teve casos na família. Então, casos na família a gente recomenda a partir dos 40. Raça negra a partir dos 40. E quem não tem casos na família ou não é da raça negra e não tem nenhum outro fator, né, obesidade, etc., pode começar a partir dos 45, 50 anos, que é a idade ideal para começar. Então, varia entre 40 e, vamos dizer, 50 anos, com fatores de risco a partir dos 40, sem fatores de risco a partir dos 50, ou a qualquer momento com sintomas. Certo. Como eu disse, o rastreio é isso. O rastreio é o exame, né, é a consulta médica, mais o exame físico e mais, primeiramente, então, o exame... o rastreio, na verdade, é a prevenção, né? É a prevenção. É a prevenção. Exatamente. Hoje, o senhor acha que a informação que chega ao homem é clara ou ainda tem muita fake news sobre esse tema? E se tem alguma fake news que você conhece, assim? Tem, claro, né? A informação, ela chega de toda maneira, como eu disse. Eu acho que ela chega da maneira correta, por pessoas que são sérias e falam muitas vezes o que os outros não querem ouvir. E ela chega também de maneira errada, como as fake news, dizendo, olha, não precisa fazer, isso é uma bobagem, o homem vai se submeter a levar uma dedada no ânus, o que é isso? Não faça isso. Chega de tudo. Então, hoje a gente tem, principalmente na internet e no mundo mesmo, né, no bate-papo entre as pessoas que você está numa mesa com 6, 7, 8 amigos, pode ser que 3 falem assim, vocês são malucos de fazer um negócio desse, né? Ou, às vezes, ao contrário, 5 estão falando dos 8, não, vocês são malucos, ninguém daqui deve fazer. Tem muita fake news. E tem muito mito. A população no Brasil é muito diversificada pelo tamanho que a gente vive aqui, né? Um país desse tamanho isso aqui é um continente. Eu morei no Pará, eu já trabalhei no Pará, eu já trabalhei no Maranhão, eu trabalhei no sul do país, em São Paulo também, no Mato Grosso. Eu só não trabalhei ali, Bahia, Nordeste, eu não trabalhei só no Maranhão, que eu trabalhei no Nordeste. Então a gente vê que a cultura é muito importante e influencia muito. É muito difícil você quebrar a cultura dessas pessoas. É difícil, né? Eu tive uma paciente faz 2 anos, que depois eu vou mostrar uma foto para o senhor até, não tem problema, porque eu não estou sendo antiético disso, até porque o senhor não sabe quem é. Mas para o senhor ter a ideia de como ela chegou para mim. Por puro mito, por puro preconceito, né? Então, um tumor de mama avançadíssimo, uma coisa... Então, a gente recebe pacientes de todos esses tipos. E eu acho que o principal hoje é esse mito que ainda se tem com relação ao urologista, né? Com relação, não só ao urologista, porque qualquer médico pode fazer o exame no paciente, mas o urologista é o especialista. Hoje se tem esse mito, e aí o próprio paciente às vezes chega no consultório e fala, eu não quero fazer nada, eu só quero fazer o exame de sangue ou ultrassom, e ainda, se não for ultrassom transretal, que às vezes a gente tem que pedir um ultrassom transretal por algum motivo. Só quer fazer o ultrassom ali pela barriga, o ultrassom abdominal, né, que é o ultrassom para a gente poder ver, na verdade, das vias urinárias, que é o ultrassom para ver a próstata. Então ele só quer fazer isso, ele já chega falando, entendeu? E aí o médico se restringe àquilo e pede para ele, né, para não ter conflito ali já na primeira consulta, né? Muito bem. Para a gente encerrar, que mensagem o senhor deixaria para os homens e para as mulheres que estão assistindo e cuidam desses homens sobre prevenção? Eu vou dizer para o senhor, e eu vou dizer para os homens, até porque eu estou falando aqui com o senhor, né? Se atentem, né? Entendam o seu corpo, observem as alterações que acontecem.
elas vão acontecer de uma maneira natural na vida de todo mundo. Quando eu dou palestra de sexologia, pastor, e principalmente de sexualidade na terceira idade, eu falo para as mulheres, o seu peito caiu? Ah, mas o saco dele também caiu, né? Então, essa observação, né? E o homem tem que aprender a observar o corpo, como a mulher observa muito mais do que o homem vai muito menos ao médico. Eu deixaria esse recado, para que o homem aprenda a olhar para o corpo dele de uma maneira diferente e nunca subjugar nenhum sintoma. Por mais simples que ele pareça, como eu disse, teve um cutucãozinho ali embaixo, pode ser alguma coisa, vai no médico. Às vezes o médico vai dizer, isso não é nada, o senhor veio aqui, né? Mas vai, né? Porque é a prevenção. Então eu deixo esse recado para o homem, né? A prevenção é importantíssima, ele tem que começar a olhar dessa maneira, se olhar dessa maneira e se prevenir, né, das doenças. E para as mulheres que convivem com esses homens, como minha mãe fez, comprou uma cueca nova e falou para o meu pai, vamos na consulta. Ele não se ligou que era consulta com o urologista, ele nem sabia, ele achou que era com o cardiologista. Aí ele chegou lá e fez o exame, entendeu? Então, a mulher, ela tem um papel fundamental, né, na vida. A mulher é uma bênção de Deus, né? Porque assim, ela vai levar o homem, ela vai levar o filho, ela vai levar, né, todo mundo ali, ela vai levar a família toda. Ela carrega tudo isso. A mulher tem um papel fundamental. A mulher completa, né? E ela tem uma atenção assim. Ela olha tudo. Exatamente. Ela está vendo você de uma maneira diferente. Então, as mulheres são importantíssimas nisso. Elas têm que insistir, né, com o marido, com o filho, com o irmão. Se não tem marido, não tem problema, com quem for. Mas insista nisso, né? E os homens que, assim, escutem o que a gente está falando, escutem o que a sua esposa está falando. O senhor sabe que câncer de mama, muitas vezes, quem detecta é o marido. Porque ele põe a mão na mama da mulher. Eu vou falar, a gente não tem problema, num ato sexual, o homem pode pôr a mão ali e sentir que tem um nódulo, que ela não sentiu. E ele vai dizer, tem uma coisa estranha. Ele tem a obrigação de falar isso para ela. Então a mulher faz isso, faz papel isso no inverso. Homem. Ela não precisa fazer o toque retal no homem, né? Mas de dizer, estou te achando estranho. Né? Tem uma funcionária nossa, pastor, que me ligou a semana passada, que o pai dela descobriu um tumor cerebral. Sabe por quê? Porque ele foi buscar a filha, que veio de uma viagem, e a filha percebeu que ele estava falando coisas desconexas. Mas ele não perdeu a habilidade de dirigir, olha que coisa. Foram fazer uma tomografia dele, estava com 5 centímetros de tumor, um tumor de 5 centímetros no cérebro. Olha a mulher, a filha, falou para ele, o senhor vai no médico hoje? Ela levou ele no médico, no mesmo dia. E ele já internou. Graças a Deus ele já operou, e está bem. Muito bem. Então, o recado é esse, né? A prevenção, o cuidado, e sem querer ser piegas ou dar conselhos que a gente sabe que são complicados, mas, claro, seguir uma vida mais saudável, isso é o mais importante de tudo. Doutor Ricardo, quero te agradecer de coração essa entrevista que você nos concedeu, excelente, muito esclarecedora. Tenho certeza que está sendo bênção para mim e com certeza vai ser bênção para todos que vão assistir essa entrevista. Tá bom? Eu fico muito feliz, pastor. Eu acho que quando a gente tem, né, a gente detém informação, o que a gente tem que fazer é passar isso para frente, né? Com certeza. Orientar as pessoas. Eu acho que esse é um papel fundamental. Sim. Quando eu chamo o senhor de pastor é porque o senhor realmente é a pessoa que orienta as pessoas espiritualmente, vou dizer, dentro do conceito religioso aqui. Nós como médicos temos essa função de orientar o paciente,
Então, as informações, o senhor tem muito mais informações E a sobre... gente tem que transferir, Exato, né, o conhecimento que a gente tem que ser Não adianta transferido. estudar a vida inteira e não passar isso para frente. Quando você morre, aquilo acabou. E é por isso que nós temos que falar desses assuntos, né, sem ter preconceito. Sim. Por exemplo, não dá para falar de sexualidade sem falar algumas coisas. Não dá para falar de câncer de próstata sem falar sobre toque retal, sem falar do preconceito. Não dá para falar de uma série de coisas, né? Como quando surgiu a AIDS, ninguém queria pôr a mão no paciente. Não tem problema. E aí, assim, ninguém queria pôr a mão no paciente, né? E hoje a gente sabe que esse não é um problema. As pessoas precisam se despir desse preconceito e tratar o outro como igual, né? Acho que isso é o fundamental. Muito obrigado. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com o senhor. Prazer foi meu. Obrigado, viu? Estarei com vocês no próximo vídeo, se Deus me permitir, né, do Instituto Brasil 10, trazendo sempre um tema de grande interesse, um tema de relevância, né? Isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal e que toque o sininho de notificação para receber os novos vídeos que fazemos, tá bom? Então não se esqueça disso, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Até o próximo vídeo e um grande abraço para vocês.